O escravo Apache escolhe a frágil no leilão e revela segredo que transforma a fazenda. O sol golpeava impiedoso as vastas terras onde a miséria dançava sob a sombra pesada do coronel tirano. Naquele dia fatídico, o ar carregava um cheiro estranho de tensão, tão denso que parecia impregnar a pele, a alma e até o coração. Alexandre, um lavrador de mão calejada e olhar firme, mas coração mole demais para as crueldades que o cercavam, estava ali, perdido em meio a murmúrios e gritos lancinantes. Antes invisível na multidão, sua presença passou a inquietar. A praça do leilão fervilhava de olhares hostis, gargalhadas cruéis e o ranger dos grilhões que eram lascas vivas da desumanidade enraizada. O coronel, corpulento e de voz trovejante, exibia suas propriedades como se fossem espólios de guerra, ignorando o peso insuportável da fome, medo e desespero que causava. Ali, entre crianças e sonhos quebrados, estava ela, Aurora, a quinta filha do tirano. Era uma menininha de olhos tristes. Com um grito abafado, Alexandre levantou a mão com força surpreendente, seu rosto tomado por uma resolução que afastava todo o medo. Eu levo essa menina. A surpresa explodiu entre os presentes. O escravo Apache, como zombavam dele, o homem simples e desconhecido, ousava desafiar o poder absoluto do coronel. No instante em que Alexandre segurou a mão trêmula de Aurora, algo invisível e intenso cruzou o espaço entre eles. Um fio tênue de esperança, tão raro quanto a sombra de uma estrela cadente numa noite sem luar. Nas horas seguintes, enquanto a luz do entardecer se despedia, eles caminharam rumo à fazenda do lavrador. O silêncio dele revelava medo e um nódulo apertava sua garganta, mas também carregava um fogo quieto. Mas este ato não passou despercebido. O coronel, furioso, desencadeou sua vingança. Seus cães de guerra agiam nas sombras, usando de influência e crueldade para tentar destruir qualquer suspiro de liberdade que Alexandre tentasse oferecer. No entanto, o lavrador não estava sozinho. Aos poucos desvendava-se um labirinto de segredos sombrios, e Aurora, no leito raso em que repousava, guardava mais que uma doença. Carregava mistérios que poderiam abalar os alicerces da propriedade e da tirania. Em noites frias, quando o vento sussurrava histórias antigas pelas janelas, Alexandre via em Aurora não só a filha do inimigo, mas a promessa de algo maior, um plano audaz para resgatar as 4 irmãs presas naquela prisão cruel. E mesmo quando o silêncio se quebrava em gemidos e dores, ele jazia ao seu lado, segurando sua mão, disposto a enfrentar qualquer sombra. Mas o destino, sempre cruel e caprichoso, preparava sua reviravolta. Foi numa dessas noites caladas, sob o manto pesado de estrelas, que Aurora, com voz fraca e olhos marejados, finalmente confessou: Alexandre, há um segredo que ninguém sabe, algo que pode mudar tudo, até a fazenda que você tanto ama. O coração do lavrador bateu tão forte que possuiu o ar. A pergunta ficou no ar. Eles estariam prontos para enfrentar a verdade que poderia desmoronar sonhos, revelar horrores, mas também abrir uma porta para a liberdade das irmãs e da própria terra. Ou o legado sangrento do coronel seria forte demais para ser quebrado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquela noite, ao ressoar da confissão de Aurora, o mundo pareceu parar. O tempo respirava em expectativa, enquanto o coração de Alexandre martelava em seu peito. Ele a olhou,
o brilho da esperança quase palpável entre eles, mas uma sombra desconhecida pairava no ar, como um presságio de perilhas. Um segredo? Ele se forçou a perguntar, os olhos fixos nos dela, como se pudessem arrancar a verdade do silêncio que a envolvia. O que poderia ser tão importante? Ela hesitou, sua fragilidade se acentuando sob o peso do mundo que se erguia na confissão. Então, em um suspiro quase inaudível, começou a falar. A fazenda não é apenas uma propriedade. Nela, há um tesouro, algo que poderia condenar meu pai. Os documentos dele, aqueles que nunca foram revelados. Provas de um crime que ele cometeu, que pode livrar não só a mim, mas a todas as 4 irmãs, a todos. As palavras de Aurora eram como flechas, perfurando a obscuridade da noite, e Alexandre sentiu um frio gelado correr por sua espinha. A revelação era uma lâmina afiada, cortando a corda tênue que sustentava seus planos. A fazenda não era apenas um símbolo de opressão, era um caldeirão de horrores ocultos. Mas ele começou, a voz falhando. O que é que seu pai fez? Aurora parecia hesitar novamente, os olhos marejados de uma dor que não lhe pertencia. Ele fez um pacto com forças que não se deve brincar. O engenho onde operamos era marcado por sacrifícios, homem e máquina, e dentro de uma caverna. Seus lábios tremiam enquanto falava. Há um lugar, uma passagem secreta que leva ao que ele esconde. É onde ele mantém o que consumiu toda a nossa família. O que poderia resguardar todos nós. O que poderia libertar ou condenar. As sombras pareciam engolir a luz ao redor. Alexandre, em estado de choque, sentiu a realidade desmoronar como uma casa de cartas sendo levada pelo vento. De repente, um grito cortou a escuridão da noite, um alarido que enviou ondas de pânico pela estrutura da fazenda. O que era aquele som? A euforia cedeu lugar ao terror. Os olhos de Alexandre se arregalaram. Aurora, o que foi aquele grito? Um estampido à porta da casa ressoou, e a entrada se abriu de forma abrupta. A noite invadiu o espaço, trazendo uma figura encapuzada, mais sombra do que homem, membros musculosos e rijos como troncos de árvore. O frio metal de uma espada brilhava sob a luz trêmula. Era o coronel, acompanhado por seus cães de guerra. O olhar dele ardia em cólera e vingança. O que você fez? Aurora! A voz do coronel era como um trovão, ecoando diante da pequena figura da menina. Você se esqueceu de quem é? Traidora! Alexandre deu um passo à frente, a mão em sua faca. Ela não é sua propriedade, coronel. O que você fez às suas filhas, às suas obras, é inaceitável. Um silêncio mortal pairou, seguido de um fraquejar de vozes à espreita. O coronel riu, mas não havia humor em seu riso. Era um som que gelava o sangue. Você não sabe o que está dizendo, lavrador. Essa menina viu coisas que não deve. Você tem certeza de que quer saber a verdade? Os olhos de Alexandre se estreitaram. Uma verdade incompreensível pairava no ar, prestes a tomar forma. Aurora, com um fio de esperança ainda em seus olhos, olhou para ele e disse baixo. Você deve escolher, Alexandre, a verdade ou a liberdade. Mas saiba que o sangue está na terra, e o que se planta, colhe. E com essa afirmação, o mundo da fazenda virou de cabeça para baixo. Uma sombra se aproximava, e o destino de todos estava prestes a se entrelaçar em um cântico de dor e revelações. O que o coronel escondia? E qual seria o preço da verdade? Então um estalo no ambiente. O chão se moveu sob os pés de Alexandre e Aurora, e a sala mergulhou na escuridão absoluta. O grito se tornou o último eco de um destino que mudaria tudo, enquanto a realidade se distorcia em um redemoinho de segredos, dores e promessas despedaçadas. O chão sob os pés de Alexandre e Aurora parecia vibrar em uma sinfonia de terror. O grito ressoava como um eco agonizante, e o cenário se tornava cada vez mais impreciso sob a ameaça da escuridão. A figura encapuzada do coronel surgia, um espectro ameaçador, com a espada reluzente à luz trêmula da vela. Você se atreveu a trair sua própria família?
A voz do coronel era um trovão, e a mudez na sala crescia como um peso insuportável. Alexandre prendeu a respiração, sentindo a adrenalina que pulsava em suas veias, como um animal selvagem encurralado. Sua mente girava em busca de uma saída, mas a reviravolta logo explodiria diante deles. De repente, um som estrondoso cortou a escuridão, e a parede do antigo casarão tremeu como se estivesse viva. Uma rachadura serpenteou pelo reboco, e o pavor foi substituído por uma surpresa irrompendo como fogo. O chão se desprendeu sob seus pés, e uma tábua de madeira se levantou, revelando uma passagem escura, como um portal para o inferno. O quê? Alexandre sussurrou, atônito. Aurora pareceria tranquila, mas a palidez de seu rosto denunciava o horror contido. Antes que alguém pudesse se mover, uma figura emergiu na escuridão da passagem. Uma mulher com olhos que ardiam como brasas. O manto que a envolvia parecia se fundir com as sombras, e por um instante, o tempo parou. Ela olhou diretamente para o coronel, e um sorriso conhecido, mas aterrador, surgiu em seus lábios. Finalmente, a hora chegou. Você? O coronel gaguejou perplexo. O que está fazendo aqui? A verdade nunca permanecerá oculta. Ela disse, sua voz suave, mas carregada de poder. Seus segredos estão à beira de serem revelados. Não só a verdade sobre a Aurora, mas sobre tudo o que você esconde. Um pesadelo estava se desdobrando. Alexandre olhou para a Aurora, buscando alguma explicação, mas em vez disso, encontrou o terror refletido em seus olhos. A mulher virou-se para ele, um brilho de reconhecimento dançando em seu olhar. Você é o escolhido, Alexandre, e ela é a chave. O tempo parecia fustigar a mente de Alexandre, enquanto ele montava as peças daquele quebra-cabeça aterrorizante. A mulher, com sua presença imponente, revelava um vínculo que desafiava a lógica. Escolhido? Para quê? Sua voz tremia, presa entre o ceticismo e a esperança. A fazenda não é apenas uma propriedade, a mulher continuou, com um ar de mistério. Seus alicerces estão construídos sobre mentiras profundas. Aurora e seu pai guardam os segredos de um legado que transcende gerações. Os documentos que ela menciona não são meros papéis. São promessas de um futuro que não podemos permitir que se desvaneça. O que você quer dizer com legado? Alexandre insistiu, o nó em sua garganta crescendo. O coronel, agora pálido, balançava a cabeça, descontrolado, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Um legado de sangue e um pacto com sombras. Mas a verdadeira reviravolta não está na fazenda, está na origem de Aurora. Ela não é apenas sua filha, coronel, mas sua herdeira de uma força ancestral que você buscou esconder a todo custo. As palavras da mulher ressoaram como um trovão, reverberando em toda a sala, até mesmo o chão parecia tremer. Alexandre estremeceu, sua imaginação se descontrolando. Aurora, herdeira de um terror tão profundo, que o coronel fizera tudo para retê-lo. O coronel, atordoado, girou-se para a menina, o olhar de desespero revelando um mundo de segredos e mentiras. Não pode ser. Você não pertence a esse lugar. O que você fez para protegê-la? Protegê-la ou aprisioná-la? O que você realmente a transformou? A mulher disparou. A tensão se tornava palpável e as sombras se aproximavam, como se a própria casa estivesse morrendo de medo. Aurora, num impulso, olhou para Alexandre. Você tem uma escolha a fazer, a verdade ou a liberdade. Mas lembre-se, há um preço a pagar, e o legado pode não ser apenas meu, mas nosso. É assim como um jogo cruel do destino, a noite se tornava um emaranhado de revelações. Os olhares se cruzavam, o desejo de liberdade pesando feito chumbo, enquanto a mulher, a verdadeira guardiã dos segredos, permanecia como um mistério em meio às sombras fugidias. O peso da escolha pairava no ar, e o futuro se tornava uma tela em branco, prestes a ser preenchida com dor e revelações devastadoras. Qual seria o próximo traço na tela da vida tumultuada daquela fazenda? O que viria a seguir numa história marcada pela traição e a urgência de se libertar? O peso da escolha pairava no ar, e o futuro se tornava uma tela em branco, prestes a ser preenchida com dor
e revelações devastadoras. Aurora murmurou, sentindo o mundo ao redor desmoronar. Mas antes que a verdade pudesse ser desvelada, um estrondo penetrante ecoou pela casa, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. A figura encapuzada da mulher, ainda envolta nas sombras. Um brilho súbito irrompeu do fundo da passagem, inundando o ambiente com uma luz intensa e sobrenatural. Todos os olhares se voltaram para a abertura, onde uma silhueta se destacava. Uma mulher idosa, com os cabelos brancos como algodão e um olhar que parecera atravessar gerações. Suas feições eram familiares, embora Alexandre não conseguisse lembrar de onde as conhecia. Chegou o momento, ela declarou, ecoando os rumos de um destino há muito adiado. A verdade não pode mais ser escondida. O coronel ficou paralisado, sua expressão transbordando incredulidade e alarme. Você, o que está fazendo aqui? O que você quer? Você já sabe, ela respondeu, com uma calma perturbadora. Os atos de um homem podem ser selados pelo tempo, mas as correntes da verdade são indestrutíveis. Não há como escapar do legado que carregamos. O clima na sala tornou-se elétrico. A Aurora, perplexa, dois mundos em um só corpo, olhou para Alexandre em busca de respostas. Quem é ela, Alexandre? O que está acontecendo? A idosa, agora mais próxima, olhou para a jovem com um brilho nos olhos. Sou sua avó, Aurora. Eu a protegi por toda a vida, escondendo verdades que seu pai busca enterrar. Essa fazenda, este lugar, tudo o que você considera um lar, é um labirinto de mentiras. A revelação deslizou pela sala como um vento cortante. O coronel, em sua tirania, havia apagado a memória de sua linhagem, e agora estava prestes a enfrentar o que mais havia temido. Não! Você não pode dizer isso! É tudo uma mentira! Sua voz tremia com raiva e desespero, mas a avó se manteve firme. A verdade é um fardo, meu filho. O pacto que você fez com as trevas não só construiu essa fazenda, mas também selou o destino de nossa família. O que você manteve escondido deve ser revelado. Aurora, agora um mar de dúvidas, virou-se para Alexandre. O que está acontecendo? O que essa mulher quer dizer com isso? Sua voz vacilou, arremessada entre a fé em seu pai e a verdade que surgia como um abismo à sua frente. Mas a avó não se permitiu recuar. Você precisa saber, Aurora. Você é a chave não apenas para a liberdade, mas para a salvação de todos nós. O legado de seu pai não é apenas tirania. É um ciclo de terror que começou muito antes dele. As palavras martelavam na mente de Alexandre, como um tambor angustiante. O que era essa história ancestral? Que segredos estavam enterrados nas raízes daquela fazenda? O coronel, agora em um estado de frustração palpável, instigou. Você está mentindo. Isso é pura loucura. Num momento de fúria, o coronel disparou na direção da avó, mas Alexandre, impulsivo, se interpôs, a faca em punho. O ar tornou-se denso com o confronto, e as sombras pareciam se mover à sua volta. Chega! Alexandre gritou, sentindo-se como um guardião de segredos que lhe foram dados. Por que não dizemos tudo de uma vez? O que mais você esconde, coronel? Uma profunda respiração cortou a tensão, e antes que pudessem se recompor, um novo estrondo ecoou como um rugido de um monstro oculto. O chão se abriu, revelando uma passagem que levava a uma caverna mais profunda do que qualquer um imaginara. Ora, como se a própria fazenda estivesse se rebelando contra sua opressão. O terror se mesclou com um fascínio irrefreável. O que os aguardava naquele abismo? A verdade ou a condenação definitiva? E com o brilhar de uma sombra colossal, a avó fez seu último gesto, apontando para a entrada. A resposta está lá, mas cuidado, nem todas as verdades são o que parecem, e a liberdade pode vir a um custo horrendo. Preparem-se, o destino os convocava,
e o peso das escolhas ainda na balança balançou-se entre liberdade e condenação. O que eles encontrariam nas profundezas da fazenda? A esperança se entrelaçava com o medo, e a verdadeira jornada estava prestes a começar. A tensão crescia como um turbilhão, e o ar se tornava denso com as verdades não ditas. A avó de Aurora, com seus olhos antigos, estava prestes a desvendar os fios entrelaçados da história familiar. Uma esperança cinzelada se formava no coração de Alexandre, enquanto o eco do passado pulsava nas paredes da casa. Vá, Aurora, a avó disse, sua voz transcendente. O segredo deve ser enfrentado. A passagem não levará apenas ao que se esconde. É o caminho para quem você realmente é. Com a coragem tremulando nas veias, Aurora fez um movimento hesitante. Mas assim que seus pés tocaram o chão da passagem, algo profundo ressoou. Era como se a madeira sussurrasse para ela, convocando uma resposta. Mas antes que pudessem pensar em seguir, o chão vibrou intensamente, e o tempo parecendo estagnar. Um clarão se rompeu do abismo, ofuscando os sentidos. Com um súbito estalo, uma onda de energia intoxicante surgiu, fazendo com que todos sentissem como se a própria terra estivesse prestes a se romper. Então, um grito violento e cortante de uma dor irreconhecível rasgou o ar. A figura da avó cambaleou para trás, seus olhos se arregalaram em terror. A luz explodiu em fragmentos, e em meio à confusão, um objeto reluzente lançou-se do interior da passagem, cortando o ar como uma flecha. Era uma adaga antiga, adornada com inscrições que pulsavam com uma intensidade sobrenatural. Não! O coronel gritou, seu rosto pálido de horror. Ele se lançou para a frente, mas a adaga já estava no ar, como uma estrela cadente prestes a colidir. Foi então que, em um feixe de luz, tudo quebrou. O impacto ocorreu e a adaga se cravou no chão, causando uma onda perturbadora que fez as paredes balançarem. O chão sob os pés de todos se despedaçou em um rugido profundo. Mas foi o que aconteceu a seguir que mergulhou a cena na mais profunda confusão. Aurora, em uma reação instintiva, lançou-se sobre a adaga, suas mãos tocando o metal aberto. Nesse instante, uma luz prateada ergueu-se, envolvendo-a em um manto sobrenatural. Não! O que você está fazendo, filha? O coronel gritou, estendendo a mão. Mas era tarde. A luz cresceu em um brilho quase divino, e a figura da avó desapareceu em meio à tempestade de energia. Uma sensação de perda profundo envolveu o espaço. Era como se um ciclo ancestral estivesse sendo interrompido. Quando a luz finalmente se dissipou, algo estava diferente. Algo profundamente perturbador pairava no ar, como um manto pesado. Aurora, ofegante e aturdida, levantou-se, e seus olhos brilhavam com um poder que Alexandre nunca havia visto. Eu sinto, ela murmurou, sua voz carregando um eco de milhares de anos. Eu sou, mais do que apenas a filha dele. Sou a guardiã. Havia uma nova chama nos olhos dela que não se via antes. O coronel, agora atônito e com a expressão desfigurada pela perda e pelo terror, olhou para sua filha, incapaz de processar o que estava acontecendo. Não é possível, ele gritou, a fúria e o pânico se espalhando. Você não pode, tudo o que fiz foi por você. Nesse momento, Alexandre, diante daquela transformação, sentiu dentro de si um misto de orgulho e medo. O que isso significa? Ele sussurrou mais para si do que para qualquer outro. A revelação, como uma lâmina afiada, cortou a atmosfera. Aurora, já com semblante determinado, olhou para Alexandre e para o coronel, as palavras se formando em sua boca com um peso que anulava o tempo. As correntes do passado não são suficientes para me prender. Um novo ciclo se inicia. Com isso, a casa pareceu estremecer, e a escuridão se espessou antes que uma risada sombria ecoasse das profundezas da passagem. Um som que arrepiou a espinha de todos. Era uma voz familiar, perdida nas sombras. Como é adorável ver a herança ressoar. O choque,
tomou conta de Alexandre. Aquela figura tão distante e indefinida retornava ao seu mundo. Em meio ao desespero silencioso, um novo mistério começava a tomar forma diante deles. Que legado sombrio estava por vir? E que verdades mais horrendas estavam prestes a ser reveladas? A sala, agora carregada de incertezas, explodia em suspense. O que mais se escondia sob os alicerces daquela fazenda? E mais importante, quem realmente Aurora se tornara? O destino. Uma trama complexa se desenrolava como um fuso, e a verdadeira jornada ameaçava se iniciar. A sala estava envolta em um silêncio enebriante, o ar quase palpável, enquanto todos os olhares se concentravam em Aurora, agora investida de um poder ancestral. O coronel, em um mar de inquietude, mal podia acreditar na transformação diante de seus olhos. Mas, à medida que a luz prateada que a envolvia se dissipava, algo ainda mais sombrio começava a surgir das sombras da passagem. Um tremor profundo percorreu o solo, como se a terra estivesse agonizando sob o peso dos segredos enterrados. Então, com um ruído estrondoso, a parede da sala explodiu em uma nuvem de poeira e escombros. Todos foram lançados a um lado, atropelados pela força do caos que se desencadeava. Alexandre, usando de toda a sua força, protegendo a Aurora, sentiu um frio na espinha ao visualizar o que surgia das ruínas. Uma figura encapuzada emergiu da poeira, com feições distorcidas, tão familiares que Alexandre mal podia suportar a visão. Seus olhos penetrantes, brilhantes como brasas, refletiam um terror já conhecido. Você novamente, ele murmurou, o temor crescendo dentro dele. Era alguém do seu passado, alguém que ele pensara ter perdido para sempre. Surpresa, meu querido irmão. A voz, uma combinação de dulçor e veneno, ecoou pelo espaço. Era Helena, a irmã de Alexandre, que todos acreditavam desaparecida anos atrás, presa em um destino que ela mesma escolhera. Como um espectro, ela caminhava em direção a eles, e cada passo seu parecia um eco de um passado perdido. Ao que parece, o legado da nossa família é mais profundo do que imaginávamos. Ela continuou, a expressão entre o confronte e o escárnio. Sempre foi sua esperança se sobrepor ao que não pode ser apagado, Alexandre. Mas você não percebeu? Mesmo sua amada Aurora é parte desse jogo. O sangue que corre em suas veias é mais do que se pode ver. A revelação cortou o ar como uma lâmina. Aurora, olhando de um para o outro, sentiu a terra tremer sob os pés. O que você quer dizer? A voz dela tremia, misturando pânico e incredulidade. Alexandre, com a fúria emergente de um protetor, se virou para Helena, sua irmã perdida, buscando respostas naqueles olhos que havia tanto tempo não via. Vocês nunca entenderão, gritou o coronel, seu rosto desfigurado pelos fúteis esforços de manter sua máscara de poder. Ela não sabe do que fala. É uma traidora. O olhar de desprezo que ele lançou em direção a Helena ressoou como um acerto de contas há muito tempo adiado. Mas Alexandre, agora em um diapasão de confusão, refletiu sobre as palavras de Helena. O que você está fazendo aqui? O que sabe sobre a Aurora? A realidade começava a girar como um redemoinho em sua mente, e mesmo angustiado, um fio de esperança se cravava em seu peito. Ah, querido irmão, Aurora é mais do que uma pedinte entre as sombras de um tirano. Ela é a chave para um poder que nossos ancestrais buscaram controlar. Nós dois somos descendentes da linhagem dos antigos. O que nosso pai escondeu não é apenas uma fazenda, é um mundo dividido entre luz e escuridão. O sussurro da verdade fugia de suas palavras, moldando um panorama caótico de possibilidades. O calor da revelação e a dor do passado tornaram-se um fardo insuportável. Alexandre sentiu o nó na garganta se estender enquanto a tensão entre eles se espiralava, fazendo sua mente girar como vento que sussurrava segredos. Enquanto os olhares inclinavam-se entre o presente e o passado, uma nova onda de poder parecendo se erguia.
colocando Alexandre e Aurora em uma batalha entre a verdade que poderia desencadear e o legado que deveria permanecer no esquecimento. A conexão entre eles estava prestes a redefinir tudo o que haviam conhecido, um laço de sangue que poderia romper as correntes da tirania. E quando tudo parecia pronto para explodir, um novo som cortou a cena, um eco distante de um tambor que pulsava nas profundezas daquela casa. O próprio chão sob eles parecia vibrar de propósito, e o que poderia vir a seguir se transformava em um mistério inquietante. A pressão crescente era apenas o prenúncio de turbulências ainda mais profundas. Cada personagem envolto em sua crise existencial, onde tudo o que conhecíamos poderia se desvanecer em mera sombra. Com um ruído estrondoso, a parede da sala explodiu em uma nuvem de poeira e escombros. Todos foram lançados a um lado, atropelados pela força do caos que se desencadeava. Alexandre, usando de toda a sua força, protegendo Aurora, sentiu um frio na espinha ao visualizar o que surgia das ruínas. Uma figura encapuzada emergiu da poeira, com feições distorcidas, tão familiares que Alexandre mal podia suportar a visão. Seus olhos penetrantes, brilhantes como brasas, refletiam um terror já conhecido. Você, novamente, ele murmurou, o temor crescendo dentro dele. Era alguém do seu passado, alguém que ele pensara ter perdido para sempre. Surpresa, meu querido irmão. A voz, uma combinação de dulçor e veneno, ecoou pelo espaço. Era Helena, a irmã de Alexandre, que todos acreditavam desaparecida anos atrás, presa em um destino que ela mesma escolhera. Como um espectro, ela caminhava em direção a eles, e cada passo seu parecia um eco de um passado perdido. Ao que parece, o legado da nossa família é mais profundo do que imaginávamos, ela continuou. A expressão entre o confronto e o escárnio sempre foi sua esperança se sobrepor ao que não pode ser apagado, Alexandre. Mas você não percebeu? Mesmo sua amada Aurora é parte desse jogo. O sangue que corre em suas veias é mais do que se pode ver. A revelação cortou o ar como uma lâmina. A Aurora, olhando de um para o outro, sentiu a terra tremer sob os pés. O que você quer dizer? A voz dela tremia, misturando pânico e incredulidade. Alexandre, com a fúria emergente de um protetor, se virou para Helena, sua irmã perdida, buscando respostas naqueles olhos que havia tanto tempo não via. Ah, querido irmão, Aurora é mais do que uma pedinte entre as sombras de um tirano. Ela é a chave para um poder que nossos ancestrais buscaram controlar. Nós dois somos descendentes da linhagem dos antigos. O que nosso pai escondeu não é apenas uma fazenda, é um mundo dividido entre luz e escuridão. O sussurro da verdade fugia de suas palavras, moldando um panorama caótico de possibilidades. O calor da revelação e a dor do passado tornaram-se um fardo insuportável. Alexandre sentiu o nó na garganta se estender enquanto a tensão entre eles espiralava, fazendo sua mente girar como um vento que sussurrava segredos. Enquanto os olhares inclinavam-se entre o presente e o passado, uma nova onda de poder parecia se erguia, colocando Alexandre e Aurora em uma batalha entre a verdade que poderia desencadear e o legado que deveria permo. E quando tudo parecia... "O que é isso?" gritou o coronel, seu semblante marcado pelo terror. "Meu tempo acabou de começar!" Helena gritou, a linda face transformando-se numa máscara de loucura malévola. De repente, um clarão ofuscante iluminou a sala. Aurora foi empurrada para trás, e a entidade se lançou contra ela, como um fúria de sombras. "Aceite seu destino, Aurora. Você não pode escapar de quem é." E no momento que Alexandre tentou socorrer Aurora, algo estourou. O lago de luz se expandiu, e o tempo pareceu parar. Os olhos de Aurora brilharam com um poder arcano, entrelaçando-se com a entidade. "Não, você não vai levá-la!" Alexandre gritou, mas estava paralisado pela magnitude do que ocorria. E no ápice do confronto, um grito ecoou como um pulso sagrado. "Eu sou a chave!
E então tudo desmoronou em uma explosão de luz e sombras. A sala, a fazenda, o passado e o futuro tornaram-se um só caos. O mundo ao redor se desfez em fragmentos, revelando o que mais estava oculto. O que restou do coronel, da irmã e de Aurora era apenas um mistério a ser desvelado sob os escombros da verdade. No centro daquela tempestade infinitamente, Alexandre percebeu que a batalha tinha apenas começado. E agora, com tudo em ruínas, um novo destino se forjava, segundos antes de a escuridão consumir tudo. E com isso, uma nova pergunta perpassou o ar. Quem realmente eram eles no tecido de um legado que parecia se estender por gerações? A sala, envolta num véu de poeira e sombras, tremulava com a claridade que pulsava da adaga cravada no chão. Aurora, ainda envolta naquele manto etéreo de poder ancestral, sentia a ligação intensa com a energia que dançava ao seu redor. O coronel, agora uma sombra de si mesmo, observava em estado de apavorada incredulidade, enquanto Helena, sua irmã, balançava-se entre a revelação e a maldade. Eu não posso acreditar, o coronel exclamou, a voz embargada pela confusão. Mas antes que qualquer um pudesse assimilar as consequências, uma onda de escuridão os envolveu, e os contornos da sala começaram a desvanecer. Uma força sobrenatural emergiu. Gritou Helena, estendendo a mão como se invocasse um poder antigo. Só você pode controlar isso. Era um clamor, uma súplica em meio ao caos. Mas então, no calor daquele confronto, uma reviravolta aterradora estourou como um raio. A adaga, pulsando com uma luz intensa, iluminou mais do que apenas os rostos aterrorizados em sua presença. Dela emergiu uma visão, uma cena fantasmal de um passado esquecido. Aurora viu imagens que a deixaram paralisada. Entrelaçando-se na luz, apareceram figuras familiares, cada uma mais conhecida que a outra. Não, não é possível, ela gritou, enquanto a percepção do que via invadia seus sentidos. Era ela mesma, mas havia uma mudança, respirações entrelaçadas com trevas. Você não é apenas uma guardiã. A voz da avó ecoou, enquanto os rostos ácidos da dor e do amor dançavam na luz. Você é a herdeira de um legado e do caos que ele trouxe. O reconhecimento a preencheu com um terror profundo. Aurora não era apenas descendente de poderosos. Ela fazia parte de uma linhagem envolta em maldição e dor, condenada a um jogo mortal de traição e perda. A conexão com o coronel não era mera filiação. Era uma teia de sentimentos confusos e obscuros que se estendia por gerações. Não pode ser, Alexandre murmurou, a visão de tudo colidindo com seu entendimento. Aurora, você não é apenas uma vítima. O chão tremeu sob seus pés. E a presença que antes fora uma mera sombra, agora se tornava uma entidade definida e ameaçadora, saída das próprias entranhas da fazenda. Este legado que você carrega, Aurora, é uma pedra no peito. A entidade sussurrou, sua voz penetrante como um corte. As escolhas que você fizer agora definirão se a luz vencerá ou se a escuridão reinará. O coronel, horrorizado, se lançou para a frente. Não, você não pode fazer isso. É tudo mentira. Porém, a verdade que girava ao redor deles era mais forte que qualquer grito, engolindo suas palavras como os ecos de um passado que se recusava a ser esquecido. Então, em um instante de clareza angustiante, Alexandre encarou Aurora, os olhos se cruzando numa mistura de esperança e desespero. Você precisa escolher, Aurora! Ele gritou, o peso da decisão pressionando como um punho. A verdade ou a escuridão? Você não pode carregar isso sozinha. A sala se contraiu, os olhares fixos nas escolhas suspensas. Helena, com um sorriso que transbordava antiética, estava prestes a se erguer como um espectro de poder. Seus medos não são apenas seus, querido irmão. Ela riu, ecoando entre as sombras. Eles pertencem a todos nós. E com isso, a verdade como uma espada afiada cortou o ar.
Era um antídoto e um veneno. O frio da coragem encontrava-se com a brasa da traição. Aurora, aterrorizada, estava à beira de um abismo. Alexandre, o que eu faço? Mas antes que pudesse responder, a adaga emitiu um clarão intermitente, e uma onda poderosa foi liberada, fazendo com que todos fossem atirados à distância. As paredes da sala pareciam estalar e rachar, tudo desmoronando numa tempestade de caos. Então, como o último eco de um fardo insuportável, a luz se dissipou. E na penumbra, o sobrenatural poderia ver a história como um fardo que precisaria ser enfrentado. E foi com essa catástrofe que os fios do destino se entrelaçaram de maneira inusitada, deixando todos em estado de choque, com a pergunta reverberando no ar: quem realmente era Aurora? E que legado sombrio estava prestes a se desvelar em meio ao colapso do seu mundo? A sala, envolta num véu de poeira e sombras, tremulava com a claridade que pulsava da adaga cravada no chão. Aurora, ainda envolta naquele manto. O coronel, agora uma sombra de si mesmo, observava em estado de apavorada incredulidade, enquanto Helena, sua irmã, balançava-se entre a revelação e a maldade. Eu não posso acreditar, o coronel exclamou, a voz embargada pela confusão. Mas antes que qualquer um pudesse assimilar as consequências, uma onda de escuridão os envolveu, e os contornos da sala começaram a desvanecer. Uma força sobrenatural emergiu, como se a própria fazenda tivesse se rebelado contra as mentiras que cobriam suas raízes. "Levante-se, Aurora!" gritou Helena, estendendo a mão como se invocasse um poder antigo. "Só você pode controlar isso." Era um clamor, uma súplica em meio ao caos. Mas então, no calor daquele confronto, uma reviravolta aterradora estourou como um raio. A adaga, pulsando com uma luz intensa, iluminou mais do que apenas os rostos aterrorizados em sua presença. Dela emergiu uma visão, uma cena fantasmal de um passado esquecido. Aurora viu imagens que a deixaram paralisada. Entrelaçando-se na luz, apareceram figuras familiares, cada uma mais conhecida que a outra. Não é possível!" ela gritou, enquanto a percepção do que via invadia seus sentidos. Era ela mesma, mas havia uma mudança. Respirações entrelaçadas com trevas. "Você não é apenas uma guardiã." A voz da avó ecoou, enquanto os rostos ácidos da dor e do amor dançavam na luz. "Você é a herdeira de um legado, e do caos que ele trouxe." O reconhecimento a preencheu com um terror profundo. Aurora não era apenas descendente de poderosos. Ela fazia parte de uma linhagem envolta em maldição e dor, condenada a um jogo mortal de traição e perda. A conexão com o coronel não era mera filiação. Era uma teia de sentimentos confusos e obscuros que se estendia por gerações. Não pode ser," Alexandre murmurou, a visão de tudo colidindo com seu entendimento. "Aurora, você não é apenas uma vítima." O chão tremeu sob seus pés, e a presença que antes fora uma mera sombra agora se tornava uma entidade definida e ameaçadora, saída das próprias entranhas da fazenda. "Este legado que você carrega, Aurora, é uma pedra no peito." A entidade sussurrou, sua voz penetrante como um corte. "As escolhas que você fizer agora definirão se a luz vencerá ou se a escuridão reinará." O coronel, horrorizado, se lançou para a frente. "Não, você não pode fazer isso. É tudo mentira." Porém, a verdade que girava ao redor deles era mais forte que qualquer grito, engolindo suas palavras com os ecos de um passado que se recusava a ser esquecido. Então, em um instante de clareza angustiante, Alexandre encarou Aurora, os olhos se cruzando numa mistura de esperança e desespero. "Você precisa escolher, Aurora," ele gritou, o peso da decisão pressionando como um punho. "A verdade ou a escuridão? Você não pode carregar isso sozinha." Enquanto a sala pulsava de tensão, um sussurro oculto coube no ar, um murmúrio de vozes ancestrais reverberando ao redor. Aurora hesitou, a adaga em seu topo tremendo, e em um golpe repentino, as paredes da sala se desvaneceram, e no lugar delas surgiu uma caverna imensa, repleta de ecos de um passado atroz.
e uma sombra perpassou a entrada, e um rosto familiar se revelou entre as trevas. Era a mãe de Aurora, perdida há anos, seu olhar refletindo a dor de uma vida de segredos. Aurora, minha filha! Ela exclamou, sua voz cortante como uma lâmina. O choque cobriu o ar como uma neblina densa. Não pode ser, o coronel murmurou, sua feição transformando-se em um retrato de incredulidade. Ela deveria estar morta. Helena rosnou, a expressão ferina como a de um animal acuado. A mãe, com lágrimas nos olhos, se voltava para Aurora. Eu voltei para te proteger. O que você deve escolher não é apenas sobre você, mas sobre todos nós. Estarás pronta para ver a verdade? Os corações pulsavam rápido, os sentimentos borbulhando em um mar de incertezas. Aurora, atordoada, olhou para sua mãe, o passado retornando como um grito distante. O que você está dizendo? O que você fez? Mas antes que a mãe pudesse responder, o chão sob seus pés tremeu violentamente e uma fissura se abriu, separando-os. A adaga, agora vibrando com uma força própria, lançou uma luz intensa, e todos os segredos pareciam se aglomerar ali, à beira daquela divisão. Escolha, Aurora, a verdade ou a escuridão? A voz da mãe ecoou, ressoando em suas esperanças e medos. E então, com o coração pesado e o futuro indefinido, Aurora percebeu que cada passo que daria afetaria não apenas sua vida, mas todo o legado obscuro que pesava sob suas costas. A luz da adaga iluminou a caverna, fazendo os rostos em torno dela se contorcerem em expectativa e temor, e uma nova pergunta pairou no ar. Ela estava realmente pronta para desvelar a verdade? O destino, uma trama inextricável, aguardava nas sombras, e o futuro os desafiava a enfrentá-lo com coragem até a última gota de vida. O que seria daqueles que ousassem quebrar as correntes do legado? Aurora, com o coração acelerado, sentiu o peso do destino se aproximando. A sala, agora repleta de sombras dançantes, parecia ecoar os sussurros de um passado esquecido. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas, estendeu a mão buscando tocar a filha que havia perdido para a escuridão do tempo. Aurora, você não está sozinha. A verdade não é um fardo, mas a chave para a liberdade. O coronel, agora sem o poder que lhe conferiu o medo, hesitou. Você não pode acreditar nela, Aurora. A verdade vai destruí-la. O desespero ecoou em sua voz, mas as palavras soaram vazias, como um eco distante. Era uma tentativa desesperada de segurar o que já estava perdido. A adaga, cravada no chão, pulsava como um coração, e uma luz brilhante emanava dela, iluminando os rostos ao redor. Escute a sua voz interior. Gritou Helena, a irmã perdida. Somente você pode decidir o que fazer. Aurora tremia, dividido entre o amor por sua mãe e o medo da escuridão que sua linhagem prometia. Mas, e o que isso significa para todos nós? Sua voz era um fio quebrado, e o peso da responsabilidade quase a derrubava. E naquele instante, a caverna pareceu estrondar. Um tremor percorreu as entranhas da terra, como se o próprio universo estivesse se contorcendo, incapaz de suportar a tensão do que estava prestes a acontecer. As paredes começaram a rachar, revelando mais sombras, mais segredos, mais verdades que ecoavam. Saia do caminho, Aurora, o coronel gritou, uma última tentativa de proteger sua tirania moribunda. Mas a luz da adaga tornou-se mais intensa, ofuscando a escuridão e revelando figuras ancestrais que dançavam nas sombras. A Aurora deu um passo à frente, a determinação em seu olhar. Eu não posso mais viver com medo. Eu sou mais do que a filha do coronel. Eu sou a guardiã da verdade. Sua voz ressoou como um trovão, e os ecos de suas palavras reverberaram no abismo. Então, com um gesto intenso, ela agarrou a adaga. A luz explodiu como um fogo de artifício, inundando o espaço em um brilho ofuscante que tomou conta da sala. As sombras recuaram, e uma força poderosa se rompeu dela, como maré se levantando diante da tempestade. Maureen! Aurora gripou, enquanto a luz iluminava a figura da mãe.
agora livre das correntes de dor. Elas se abraçaram, envoltas em um calor que se sentia como redenção. Juntas, enfrentamos o que está por vir. O coronel, em um instante de desespero, recuou diante da luz. Não! Isso não pode estar acontecendo! Sua voz soava distante, e a escuridão à sua volta parecia desejar tomar conta de sua alma. Eu fiz isso por vocês. Não, pai. Helena interveio, sua voz suave, mas firme como uma lâmina. Você fez isso por si mesmo, encobrindo a verdade com suas mentiras. O coronel desmoronou, a imagem de um homem que uma vez ostentou poder agora se esvaindo. Eu não posso perder tudo, ele gritou, querendo se agarrar ao que lhe restava. Mas a verdade, como uma onda em um mar revolto, estava prestes a arrastá-lo para baixo. E assim, com a luz dançando ao redor, a Aurora avançou e emitiu um grito de liberdade. O legado da dor acaba aqui. Que as sombras se dissipem e que a verdade nos una. O chão tremeu e se abriu, um abismo diante deles, onde as sombras, revelando antigos segredos, foram sugadas para longe. O coronel, a figura uma vez temível, desapareceu na voragem da escuridão. E em um último eco, seu lamento se tornou parte do legado enterrado. A caverna se preenchia de luz, enquanto Aurora e sua mãe se viam envolvidas em um manto de poder. Uma nova era surgia das cinzas. Estamos livres, Aurora. O ciclo foi quebrado, murmurou sua mãe com um sorriso doce. A Aurora, agora mais forte do que jamais imaginara, olhou ao seu redor. A luz iluminava não apenas seus rostos, mas também seus corações, como se um novo caminho estivesse prestes a se revelar diante delas. E na distância, uma nova pergunta flutuava no ar. O que mais a vida tinha reservado para elas? O que se desenrolaria a partir desse ponto com o destino nas mãos? A jornada, embora marcada pela dor, também trazia a promessa de renovação. E assim termina essa saga, mas as histórias estão apenas começando. Se você gostou dessa narrativa emocionante, não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar esta jornada. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, pois sua voz é importante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa demonstrar apoio agora.